amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então, gente, qual é o assunto de hoje? Eu vim hoje falar para vocês sobre, na verdade, dar dicas para vocês, 12 itens que vocês precisam ter em casa para começar a trabalhar com confeitaria. Acredito que muitos desses vocês já possuem em casa, quem trabalha e quem não trabalha ainda, quem quer começar a trabalhar agora. E muitos desses vocês precisam adquirir, mas são todos de valores baixos, são materiais simples. Eu acho que para começar vocês não precisam investir em grandes materiais, em uma batedeira de uma marca cara, aquela batedeira que a gente sonha. Isso vem com o tempo, gente. No começo a gente tem que investir, começar a utilizar aquilo que a gente já tem e principalmente investir em materiais mais simples, produtos mais simples, de baixo custo, porque a gente sabe que o retorno no início ele é bem lento, né? Então vamos começar com o que a gente já tem ou investir naquilo que a gente pode por enquanto, tá bom? Então eu vou dar 12 dicas aí de produtos que vocês precisam ter para começar aí a fazer um trabalho de qualidade na confeitaria, tá bom, gente? Primeiro item que eu vou falar para vocês: formas. Formas são necessárias, né, gente? Formas ou aros, mas eu sempre prefiro as formas. Eu tenho um jogo desse de todos os tamanhos, eu acho. São 6 formas dessas que eu adquiri no Mercado Livre. Comprei na promoção muito barato também. E eu uso bastante, essas aqui são as que eu mais uso, e a tamanho 25 também. Eu uso muito, porque essa aqui, por exemplo, faz um bolo de até 1,5 kg. Eu utilizo bastante. E eu utilizo a de 20 por 20, ou a de 25 também, que faz um bolo de 2 a 2,5 kg. Então forma é muito importante a gente adquirir. Não vão começar aí também a gente comprar todas as formas que vocês veem pela frente, pelo amor de Deus. Comecem com as formas de tamanhos que saem mais, que as pessoas pedem mais, que o seu cliente pede mais. Por exemplo, eu vendo muito bolo de 1,5 kg, bolo de 2 kg, bolo de 3,5 kg, então eu consegui adquirir esse jogo porque eu utilizo bastante. As formas quadradas, por exemplo, são poucas pessoas que pedem bolos quadrados. A maioria pede bolo retangular ou redondo. Então eu acho que para começar não tem necessidade de investir em formas quadradas. Eu acho que esses tamanhos de formas são essenciais, né? Tem que ter sim algumas formas. E hoje em dia a gente usa nessas formas de tamanho de 10 centímetros de altura. A gente raramente utiliza aquelas mais baixas, mas se você tiver aí na sua casa as de tamanho mais baixo, utilize também, não descarte, né? Se precisar fazer um bolo mais alto, façam 2 camadas de massa, assem uma vez na forma baixa, tirem, assem novamente na forma baixa, e aí vocês vão ter bolo para fazer massa pronta para fazer um bolo alto, tá bom? Então comecem com aquilo que você tem, mas se você não tem, se for investir, já invistam nas formas de tamanho alto, porque você passa menos trabalho e não precisa assar mais de uma vez para fazer o seu bolo alto aí, tá bom? Segundo item, gente, deixa eu pegar aqui, a batedeira. Batedeira, gente, é essencial na confeitaria, principalmente para a gente fazer massas, principalmente massas que contenham emulstab, que precisam bater, massas amanteigadas, que precisam dar volume na manteiga, no seu creme. Então, batedeira é essencial. Não precisa, como eu falei, comprar aquela batedeira dos sonhos, por enquanto, aquela batedeira cara. Podem começar com uma batedeira simples. Eu utilizo essa daqui também, eu tenho planetária, mas eu também utilizo essa daqui. Ela é bem simples mesmo. A gente consegue segurar na mão, tirar ela do suporte. E eu paguei, se eu não me engano, R$60 faz 1 ano e meio mais ou menos que eu comprei ela, e eu paguei R$60. Então, assim, é um custo que a gente tem que investir, mas é um custo baixo, então vale a pena. E batedeira é muito importante na cozinha, na confeitaria, tá bom, gente? Outra coisa super importante que vocês precisam ter: balança. Por quê, gente? Porque balança é precisão. Na confeitaria, principalmente na confeitaria, a gente trabalha com precisão, né? Com gramagem, com gramas, com líquidos. Então a gente precisa pesar, a gente precisa calcular tudo certinho, porque a gente sabe que 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas de diferença, muitas vezes em uma receita, ela pode sim estragar a sua receita, dar um resultado diferente. E essas balanças, gente, ela é super fácil de encontrar também. Essa aqui eu paguei R$10 numa loja nessas lojas de R$10, encontrei no centro. E faz, eu acho, uns 2 anos
ou pouco mais de 2 anos que eu tenho ela, faz um tempinho já e eu usei bastante, uso ainda para pesar poucas coisas. Essa minha, ela pesa até 10 quilos, então assim, ela pesa um bolo grande, né? Então vale a pena adquirir sim. Eu tenho aquela outra maior, né, que é digital, mas eu utilizo bastante essa daqui também. Eu utilizei muito antes de adquirir aquela por bastante tempo, então vale a pena, vocês têm que ter na casa de vocês, porque se a gente for fazer, por exemplo, um pão de ló que tem que pesar em gramas, é necessário uma balança, tá, gente? Então é um item muito importante. E por falar em medição, gente, esses copos medidores aqui, a gente tem aquelas xícaras também, que vem o joguinho de xícaras de plástico para medição, também serve. Essa aqui, ela mede a quantidade de xícaras, a quantidade de gramas em chocolate, ela mede os ml, a quantidade de arroz, de farinha, de açúcar. E se vocês notarem, a 400 gramas de açúcar não é a mesma quantidade de 400 gramas de farinha. Então, por isso, gente, que é muito importante a gente pesar os ingredientes. Ou utilizar um copo tipo esse aqui de medição. Porque às vezes a gente, é uma xícara de farinha e uma xícara de açúcar na receita. Mas uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha, elas não têm o mesmo peso. Muitas vezes funciona, mas muitas vezes não. Então, às vezes a gente não sabe por que aquela receita deu errado, a gente seguiu a receita e não deu errado. E na receita, às vezes, não marca que a xícara de açúcar é de 450 e a xícara de farinha de trigo é de 300, entende? Então, a gente precisa ter uma balança e um copo de medição, um copo de medida. Então, normalmente eu meço o ml nesses copos aqui e peso as gramas na balança. Então, é muito útil, serve muito. Outra coisa, gente, super importante, peneira. É muito importante para você peneirar o trigo, peneirar o amido de milho, quem trabalha com glacê real, essas coisas. É necessário uma balança, gente, porque muitas vezes a gente passa o dobro de trabalho para tirar aquelas bolinhas que ficam na receita, no bolo, né? Fica ali um monte de tempo batendo, tentando alisar a massa, que não aconteceria se a gente tivesse usado uma peneira, gente. Então, todo o pó que você for usar, peneire antes para você não passar o trabalho de ficar depois ali tentando alisar e recuperar aquele creme cheio de bolinhas, tá bom? Então, gente, é super barato, né? Eu paguei esse joguinho, eu paguei R$5 e vem uma outra junto. Eu paguei R$5,99 nesse joguinho faz tempo já também. Então vale muito a pena, são coisas simples de adquirir. E eu acredito que quase todo mundo deva ter aí em casa, né, uma peneira dessas. Uma outra coisa, gente, super importante, fouet. Para aquelas massas que são mais leves, que a gente vai incorporar, por exemplo, a clara de ovo na massa, então a gente precisa incorporar com calma. A gente não usa a batedeira, né, porque a gente não quer uma velocidade muito grande, a gente não quer estragar aquele ar que já está lá dentro. Então a gente vai usar um fouet, às vezes até para bater o ovo, né, qualquer tipo de massa que você precisa incorporar com mais delicadeza. E, gente, tomem cuidado, porque eu já tive vários fouets que destruíram, quebraram, porque ele era muito fino, muito delicado. Eles têm que ser fortes, eles têm que ser firmes, senão você vai bater ali no que você vai bater, você já perdeu o seu fouet, porque já saiu o cabo, já tirou isso aqui, perdeu esses araminhos aqui. Então precisa ser bem firme. Apertem aí o freio de vocês quando vocês forem comprar e ver se eles são bem firmes, se o cabo não se solta com facilidade, tá? Porque senão é dinheiro que vocês vão investir por muito pouco tempo e não vale a pena. Então vale mais a pena vocês comprarem um pouquinho mais carinho, que não é tão caro também, gente, e adquirirem um produto que vocês vão ter aí por muito tempo, tá bom? Outra coisa, gente, muito importante, o chamado pão duro, né, que a gente chama de pão duro. Por que pão duro? Porque ele tira tudo, né, do bol da batedeira, das tigelas, e não deixa nada. Ele é muito importante, principalmente eu gosto muito desses que tem um cabo longo, mas não é necessariamente, não é preciso comprar assim, né, tem vários modelos, mas tem que ser assim de silicone, tá, gente? E de preferência silicones assim mais firmes, porque eles não se quebram com muita facilidade, porque senão quando você for ver, tá faltando um pedaço do seu silicone aqui, você não sabe onde é que tá. Se tá no meio da massa, se tá no meio do creme, onde é que tá, e aquele desespero. Então procurem produtos de qualidade, por favor, tá bom? E são baratos também, gente, não são caros. Daí pra vocês começarem a adquirir vários, mas comecem sempre com um, né? E procurem aí na loja de confeitaria de vocês, que é super fácil de encontrar. Outra coisa, gente, pincel.
É super importante esses pincéis aqui, com essas sardinhas de silicone, porque antigamente a gente usava aqueles pincéis normais que se usa em construções, né, com sardinhas, não sei o nome daquelas cerdas, mas aqueles pincéis que a gente usa em construção para pintar, etc. Aqueles pincéis, eles não são mais permitidos pela vigilância. Então, comprem pincéis de silicone, invistam nisso, porque também não é caro, tá, gente? Eu acho que custa, em média, um pincel desse aqui, acho que custa 7, no máximo 10 reais um pincel desse, para vocês untarem aí a forma de vocês, para vocês passarem ovo, manteiga em cima dos produtos de vocês aí. Então é muito importante vocês adquirirem um desse aqui também, tá bom? Outra coisa, gente, espátula. Para quem trabalha com tortas, ou quer começar agora a trabalhar com tortas, é muito importante. Elas têm vários tamanhos, gente. Tem aquelas que tem aquelas voltinhas aqui, né? Que é muito boa também, são muito boas. Tem essas maiores, eu tenho várias dessas aqui, porque como eu dou curso, então as minhas alunas utilizam ela, e eu procuro esse tamanho assim mais médio, porque depende de aluna para aluna, né? Então é mais fácil ensinar com um tamanho desse, eu gosto muito. E não é caro também, gente. Se vocês encontram em loja de confeitaria, encontram pela internet também. E para alisar o bolo, a torta, deixar aquele acabamento lisinho, perfeitinho, é necessário sim ter uma espátula dessa, tá bom? Ou uma dessa aqui que eu acho que todo mundo tem em casa. A minha tá até tortinha, gente, se vocês verem aqui, de tanto que eu já utilizei essa espátula aqui, utilizo até hoje. Então quem não tem essa espátula por enquanto, utilizem essa aqui que dá super certo também para vocês alisarem aí o bolo de vocês na lateral, em cima, para espalhar recheio também. Então não tem aquela, na falta daquela a gente utiliza essa que dá super certo. Eu acho que a maioria do brasileiro tem aí em casa, né, gente? Todo mundo tem aí na sua casa. Uma outra coisa, gente. Bailarina de flores. Para quem vai começar a fazer tortas e começar a confeccionar e aprender a fazer rosas, flores, é necessário adquirir uma bailarina dessa, que também é super barata, custa em média R$6 cada uma, tá? Procurem essas que tem esses detalhezinhos aqui, porque ela não escorrega com tanta facilidade nos dedos, você consegue ter uma firmeza maior, tá? Uma tranquilidade maior na hora de girar sua bailarina. Então é muito importante também, para fazer flores, tem que ter uma bailarina dessas, tá bom? E por falar em bailarina, a nossa bailarina de bolos é muito importante, gente. Tem vários modelos, essa aqui a minha, ela é de vidro. Todas as minhas que eu utilizo aqui no meu curso, elas são de vidro, são todas iguais. Eu gosto dessa por quê? Porque aquelas de alumínio, pra mim, elas têm aquele suporte no meio, elas têm um ferrinho, e com o tempo elas começam a entortar. À medida que você vai usando, o tempo vai passando. Claro que ela dura anos também, cuidando bem, mas ela estraga com mais facilidade. Claro que essa aqui, gente, se deixar cair no chão, estraga em 2 segundos, né? Mas cuidando, dura muito tempo, e ela por ser mais baixa também, e mesa de confeitaria normalmente ela é alta, como essa minha mesa aqui, ela é alta. Então, essa bailarina ela é mais baixa, então te dá uma tranquilidade para trabalhar, um conforto para trabalhar melhor do que se você ter uma mesa alta, uma bailarina alta para trabalhar, então deixa você desconfortável na hora de alisar seu bolo, de fazer sua decoração, tá bom? É barato também, gente, não é muito caro. Mas se forem comprar, eu indico, primeiro precisa, tá? Quem vai fazer tortas, bolos aí, precisa de uma bailarina. E segundo, que se forem adquirir, eu indico vocês adquirirem uma de vidro, assim, que é muito mais barato também do que aquela de alumínio. Aquela de alumínio eu acho que tá custando em média R$90, a 100 e poucos reais, enquanto essa aqui eu paguei R$35 cada uma. Então, assim, além de ser também uma boleira, serve como boleira aí pra você colocar seu bolo, é muito bonito também. Então é muito mais em conta também do que a outra, né, gente? E por último, gente, e não menos importante, os bicos de confeitar. Eu vou fazer um outro vídeo depois aqui falando pra vocês sobre os principais bicos que vocês devem adquirir pra começar na confeitaria, tá? Então, assim, só pra falar dos bicos mesmo. E no começo, se você não tem bico, tudo bem, sem problema, tem muitas decorações aí que se vocês forem pesquisar, vocês conseguem sim fazer muitas decorações sem o bico de confeitar, mas para quem for investir agora em um bico, procurem se informar quais são, né, os bicos mais importantes para iniciantes. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui também, depois pesquisem aqui no canal também. Mas é necessário, tá, para quem tá começando, começar aí aos pouquinhos e investindo nos bicos de confeitar, tá bom?
Então, gente, esses são os itens mais necessários que você precisa ter aí para começar o seu negócio de confeitaria. Relembrando o que a gente precisa: formas, batedeira, balança, copo medidor, fouet, peneira, espátula de pão duro, pincel de silicone, espátulas de alisamento, bico de confeitar, bailarino de rosa e bailarino de flores. Então esses são os 12 itens que você precisa ter para começar aí na sua confeitaria em casa. Como eu disse, gente, não precisa investir em grandes materiais, em materiais caros, a batedeira mais cara, a balança mais cara, a bailarina mais cara. Invistam em materiais baratos, e se você já tem aí em casa, como por exemplo a espátula que dá para substituir, substituam, tá, gente? Utilizem as formas que vocês têm no momento, se forem aquelas mais baixas de 5 centímetros, utilizem essa, façam duas massas aí na forma e deixem o seu bolo alto, não tem problema. Ou também utilizem a folha de acetato, né, gente? Ou papel manteiga aí para deixar o seu bolo mais alto. Mas comecem utilizando aquilo que vocês já têm, para não fazerem grandes investimentos, né? Porque o retorno não é muito rápido na confeitaria, assim como em todo negócio, né? Então comece com aquilo que vocês já têm, tá bom? Essas eram as dicas que eu queria dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários que depois eu respondo todas, faço um videozinho também respondendo aqui pra vocês, tá bom? Beijo e fiquem ligadinhos no canal, que quase todos os dias a gente tá postando vídeo novo. E, gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixem um like aqui, porque se vocês mostram o vídeo para outras pessoas, tá bom? Próximo vídeo.